pessoal! Estudaremos o Plano Municipal de Educação PME de Macaé. Estudaremos em partes e faremos exercícios para vocês fixarem o conteúdo. Além disso, eu também disponibilizo para venda simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também como os promocionais, contendo outros simulados, como da Lei Orgânica e do Regime Jurídico Único dos Servidores de Macaé, para vocês treinarem bastante para o concurso de vocês. Deixarei os links na descrição deste vídeo. E se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos e de todos os conteúdos também que eu produzo para a venda. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Plano Municipal de Educação PME de Macaé. Falando agora da meta número 6. A meta número 6 fala sobre educação em tempo integral. Ela diz o seguinte: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Existe uma tendência que as escolas de dois turnos, né, que tem um turno da manhã e tem um turno da tarde, às vezes tem até mesmo o turno da noite para o pessoal da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Existe uma tendência que as escolas elas se transformem em escolas integrais, ou seja, escolas de turno único, para que o aluno tenha mais tempo na escola e com isso ele consiga, né, desenvolver melhor as suas habilidades. Então existe uma tendência para que haja essa conversão. E aqui a meta 6 ela fala sobre isso, ela estabelece ali uma projeção de que se quer alcançar em relação a percentuais, né? Por isso uma meta, né? Porque meta é algo quantificável. Então a ideia é que se ofereça educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas públicas existentes em Macaé. Então pelo menos metade das escolas de Macaé que sejam escolas de tempo integral. E que pelo menos dessa metade, desses 50%, 25% atendam a alunos da educação básica, que são alunos, lembrando, né, que a educação básica são aqueles alunos que fazem parte da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E da educação infantil, né, só para lembrar, nós temos a creche e pré-escola. E a educação ela começa a ficar obrigatória na pré-escola, que são os 4 anos de idade. Então, a ideia é que você tenha esse alcance de pelo menos metade, 50% das escolas se transformem em escola em tempo integral, das escolas públicas, tá? E que atenda pelo menos 25% dos alunos da educação básica. E aí, como eu falei para vocês, né, nas outras aulas, a ideia é que a gente focar nas metas, porque é o que é mais cobrado, tá? E estratégia não é muito cobrado e são inúmeras. Então, vou falar aqui brevemente, mas se você tiver com um tempo sobrando, você conseguir ler as estratégias, sempre é bom. Então, se eu estou aqui tratando de uma meta que fala sobre educação integral, faz todo sentido que a estratégia ela seja direcionada para isso. Por exemplo, uma das estratégias da meta número 6 é fomentar a educação integral em todas as modalidades de ensino através de métodos e práticas de arte e educação. Então, palavra-chave, educação integral. Já viu educação integral, já tem que pensar na meta número 6. Mais uma estratégia, favorecer um processo de remoção a progressiva jornada de professores com 2 matrículas em uma única escola. Olha que interessante, né? Falou em uma única escola. Por quê? Porque a ideia da educação integral também é isso. É fazer com que os professores, em vez de eles ficarem dando aula em várias escolas, que eles sejam, que se concentre a matrícula deles em uma única escola, que em uma única escola ele consiga fechar a sua carga horária. Por isso também a educação integral é importante. Vamos para a meta número 7, que fala sobre fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Essa meta está idêntica à meta número 7, presente no Plano Nacional de Educação. Foi um copia e cola. E o PME de Macaé não trouxe sequer as médias, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui. Bom, em relação às médias, lá no PNE, que está lá na Lei 13.005, vocês podem estar acessando no site do Planalto, tem ali as médias a serem alcançadas nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Aí tem uma projeção de 2015 a 2021. Tudo isso já foi, né? Porque lembra, o Plano Nacional de Educação, assim como o PME de Macaé, tem uma duração de 10 anos. E aí, em relação ao IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é
uma forma de você mensurar a qualidade da educação por meio de avaliações que são feitas nas escolas públicas. E por meio dessas avaliações você consegue tirar uma média. E aí você consegue estabelecer uma média nacional e com isso ter uma ideia em relação ao progresso da qualidade da educação, do progresso ou não, né? Pode também perceber que está tendo um retrocesso, né? Então você consegue avaliar isso. Então, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental, nós temos aqui em 2015 a média seria 5,2, em 2017 5,5, em 2019 5,7, em 2021 6. Então, por exemplo, em 2021 a gente espera que os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental atinjam essa média. Anos finais do ensino fundamental, 2015 4,7, 2017 5, 2019 5,2 e 2021 5,5. Ensino médio, 2015 4,3, 2017 4,7, 2019 5 e 2021 5,2. Então é uma meta que ela fala sobre o IDEB, é uma meta que versa sobre qualidade de educação básica, tá? Através desse índice de desenvolvimento da educação básica que é o IDEB. E aí, claro, na hora de você buscar buscar uma estratégia condizente com isso, com esse cenário de qualidade, de busca pela qualidade, de avaliação. Então, por exemplo, uma das estratégias é acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e do IDEB relativos às escolas do município. Tá? Então, divulgação de resultado, por exemplo, qualificação dos profissionais para poder aperfeiçoar e melhorar a educação, enfim, tá? Então, você tem que buscar estratégias, ter em mente, né, que as estratégias elas serão direcionadas para isso. Meta número 8. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações de campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa meta, ela fala sobre a educação de campo, a educação da região de menor escolaridade, dos mais pobres. Então está falando também da escolaridade média entre negros e não negros. Fala desses grupos, ok? E fala em elevar a média de escolaridade dessas populações, desses grupos, né, que eu citei. De 18 e 29 anos, entre 18 e 29 anos, né, que já está dentro aí do grupo da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, porque 18 e 29 anos já está fora da idade recomendada. Então, você elevar a escolaridade média dessa população, que já está fora da idade recomendada. Então, fazer com que essa população, fazer com que esses grupos eles sejam inseridos, né, resgatar esses grupos. E de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo, né? Então, pelo menos que esses grupos tenham 12 anos de estudo ao longo da sua trajetória, da sua jornada escolar. E com esse foco nesses grupos que tem ali, que acabam ficando aquém, acabam ficando às margens da sociedade, tá? Então, buscar incluir as populações de campo que têm muita dificuldade de acesso à educação, também aqueles que têm menor escolaridade no país, e ainda coloca aqui essa questão dos 25% mais pobres, se preocupando também com essa questão da desigualdade socioeconômica, e também de modo a igualar a escolaridade média entre negros e não negros, tá? Então, é uma meta que ela visa aumentar a escolaridade média de grupos específicos. Então, as estratégias se voltarão para isso. Por exemplo, desenvolver e garantir programas que atuem no sentido de equalizar o nível educacional entre diferentes grupos étnicos e classes sociais. Aqui, ó, o foco, diferentes grupos étnicos. Mais desenvolver políticas de bolsas de estudo condicionada a rendimento progressivo e frequência aos estudantes que frequentam a educação de jovens e adultos, a fim de garantir a continuidade da escolaridade. Ó, continuidade. Aqui tá falando de continuidade. Tá falando de você ter pelo menos, né, 12 anos de estudo, alcançar pelo menos 12 anos, de resgatar esses grupos. E estamos falando da educação de jovens e adultos, sim, porque estamos falando da faixa etária de 18 e 29 anos. Vamos para a meta número 9, que diz o seguinte: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95% até 2017 e até o final da vigência deste PME. Erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Essa meta ela fala de alfabetização, elevar a alfabetização, mas é de qualquer grupo? Não.
Ele coloca aqui da população com 15 anos ou mais, ou seja, está falando de alfabetização de um grupo específico, de 15 anos ou mais. Aquele grupo que deveria estar onde? Que deveria estar no ensino médio. E aí coloca em elevar a alfabetização desse grupo de 15 anos ou mais para 95% até 2017, que já passou, né? Então a gente vai ver, claro, muitos anos aqui que já foram, tá? Porque esse PME, assim como os demais, né, de outros municípios, tem 10 anos de duração. Então a meta a meta já foi, né, de você conseguir alcançar pelo menos 95% até 2017 dessa alfabetização, desse grupo de 15 anos ou mais, e erradicar, ou seja, eliminar o analfabetismo absoluto. Que aquele analfabetismo, que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele não tem. Ele não consegue ter nenhum tipo de desenvolvimento em relação à leitura e escrita. Ele não desenvolveu absolutamente nenhum tipo de habilidade direcionada à leitura e escrita. Então ela tem ali um nível de analfabetismo absoluto. Desconhece letra, desconhece sílaba, muitas vezes não consegue nem segurar uma caneta, às vezes não consegue escrever o próprio nome. Então a ideia é eliminar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional, que já é aquele analfabetismo que aquela pessoa ela consegue escrever o próprio nome, ela até conhece as sílabas, as letras, mas ela tem muita dificuldade de interpretar textos, realizar operações matemáticas, tá? Então aí no caso seria você reduzir pelo menos para 50%. E se a gente está falando de alfabetização de uma população de 15 anos ou mais, é claro que essa população ela está enquadrada na EJA. Por eles serem analfabetos, eles não conseguiram avançar, né? Então, o certo seria isso, né? Senão seria uma aprovação automática e a gente iria, né, informar pessoas analfabetas e elas iriam concluir a educação básica. Eu tô falando que isso não aconteça, tá? Até porque eu sou professora e sei que infelizmente isso acontece, mas não deveria, né? Então por isso aqui a gente está entendendo que se essa população chegou aos 15 anos ou mais sem saber ler e escrever, ela não avançou os estudos, ela está enquadrada na situação da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, tá? Então aqui também tem relação com a EJA. E aí na hora de você buscar as estratégias, buscar estratégias relacionadas à alfabetização desses grupos também, da EJA. Por exemplo, uma estratégia é realizar a avaliação por meio de exames específicos que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade. Olha como tem tudo a ver com essa meta. É uma estratégia que não poderia ser de outra meta. E vamos para a meta número 10, que diz o seguinte: oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Então aqui essa meta fala da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, integrada à educação profissional. Fala da EJA? Fala, mas ela coloca aqui que a ideia é oferecer a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, para pelo menos 25% das matrículas, né, ofereçam a EJA, nos ensinos fundamental e médio, que fazem parte da educação básica, mas que não simplesmente ofereça a EJA. Não é somente oferecer a educação de jovens e adultos. É mais do que isso, é oferecer a educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, porque a gente entende que esse público é um público que trabalha. Eles são adultos, eles precisam trabalhar. Então, é uma forma de você fazer com que tenha sentido para eles voltarem a estudar, porque muitos não têm interesse. Muitos perderam o interesse, não tem mais estímulo para isso, precisam trabalhar. Então, você integra a educação profissional. Por exemplo, uma estratégia seria ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade por meio de acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. Então, sempre buscar, né, estratégias que estejam voltadas a essa situação que nós estamos falando aqui, que seria integrar a EJA à educação profissional. Beleza, gente? Vamos fazer uma questão. Questão da FGV de 2024 para pedagogo, questão recente, que diz o seguinte: a Lei 13.005 de 2014 aprova o Plano Nacional de Educação. Entre suas diretrizes está prevista a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. De acordo com o texto da lei e seus anexos, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não será priorizado o repasse de transferências voluntárias da União na área de educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica sobre a gestão democrática. Aí você pode estar se perguntando, mas professora, essa questão aqui está falando da Lei 13.005, está falando da lei que implementou o Plano Nacional e não do PME. Mas aquilo que eu falei para vocês, gente, a lei, o Plano Nacional de Educação é a base para esses PMEs, tá? Então, se não é muito parecido, se não é igual, é muito parecido, tá? Então, as questões da FGV
que se voltem para o Plano Nacional de Educação, elas ajudarão demais vocês em relação a entender questões que se voltarão para o PME, porque é tudo muito parecido, tá bom? Então a letra A fala de não será priorizado o repasse de transferências voluntárias da União para a educação, né? Enfim, não faz sentido, tá, gente? A prioridade é a educação, tem que ter um repasse sim, a gente tem um Fundeb, inclusive, tá? Então aqui a gente já consegue perceber que a letra A tá errada. Letra B. Os entes federados não têm autonomia para aprovar legislações próprias acerca do processo de escolha de diretoras escolares, associando critérios de mérito e desempenho, sem a participação da comunidade escolar. Você olha para essa alternativa, você já desconfia dela, né? Os entes federados não têm autonomia? Os entes federados têm autonomia, né? Autonomia política, administrativa, financeira, claro que tem autonomia, a letra B está errada. C. O apoio técnico e financeiro da gestão escolar mediante transferência direta de recursos financeiros à escola deve garantir a participação da comunidade escolar exclusivamente no planejamento dos recursos. Aí você que é um concurseiro experiente, que já está estudando há um tempinho, mas não sou experiente, mas já está aqui, já está estudando, já está pegando os macetes, você já vai olhar vai desconfiar dessa alternativa. Por quê? Porque ela coloca-se exclusivamente. Tá? E normalmente quando limita assim tá errado, tá? Então, ela até tá bem redigida, tá? Deve garantir a participação da comunidade escolar, sim. Deve sim apoiar, transferir recursos para a escola, sim. Mas exclusivamente no planejamento de recursos? Não, exclusivamente não. Tá? Você tá errado. D. Serão estabelecidas políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar. Olha como é que tá bonita essa alternativa, né? Sim, então o IDEB é uma forma de você aferir a qualidade da educação, nós vimos isso. E aí você valoriza, né? Quando você melhora, você percebe, cria políticas para poder melhorar o desempenho do IDEB, você está valorizando ali o corpo docente, a direção, a comunidade como um todo. A letra D está perfeita, é a resposta. E a execução do PNE e o cumprimento das metas serão objeto de contínuo monitoramento realizado exclusivamente pelo Ministério da Educação. A gente sabe que o PME não tem essa questão do MEC, tá? MEC é lá no PNE. A gente viu na primeira aula quais são as instâncias, né, que fazem parte aqui do PME. E vimos, sim, que tem que passar por uma avaliação periódica, né, um monitoramento contínuo. E aqui está errado porque ele coloca que é exclusivamente pelo Ministério da Educação. Mais uma vez, né, restringindo, a alternativa que restringe e está errada. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, contendo videoaulas sobre LDB, ECA, BNCC, LBI. Tem também playlist contendo a parte teórica de fundamentos de educação, playlist com simulados de educação de diversas bancas organizadoras, playlist de português com simulados de português, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.